Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em TV, veja.com, logo depois do debate do SBT, o mais intensivo dos debates até este momento na corrida eleitoral. Dilma Rousseff e Aécio Neves, olho no olho. E temas que são nervos expostos, calcanhares de Aquiles, foram debatidos. Ou não foi bem um debate, foi um embate, né? Eu vou direto para o nosso debate com os nossos colunistas, Augusto Nunes e Ricardo Sete. Olha, deu assim para acompanhar aquela coisa quase de um fôlego só, né? Quando acabou o debate, a gente respirou, a presidente candidata também respirou, acabou passando mal. A pressão de Aécio derrubou a pressão da presidente candidata Dilma Rousseff no debate. Augusto Nunes, você esperava que o clima esquentasse, pelo menos na troca de acusações, porque apareceu ali família, irmã, irmão, bebida, corrupção. O Aécio, quando a Dilma tentou fugir da história do Petrolão, falou, volta aqui que eu quero saber. Vamos conversar aqui olho no olho. Quer dizer, de fato, com poucas propostas, mas com muito embate. Eu não me espanto com nada, né? Porque o Sete também já mencionou isso, é o país da piada pronta, porque a presidente Dilma, no momento em que o Brasil se estarrece, para usar um verbo que ela gosta, com as revelações em torno da Petrobras, ela chamou o tempo todo para o centro da conversa a corrupção. Ela que queria falar. Então, o Aécio, ele não pode ser acusado de não apresentar propostas para o país. Ele tentou o tempo todo. Ele começava um bloco, tratava de um determinado assunto, a presidente voltava para o tema da corrupção. E acho que aí o Aécio descobriu que você não pode dançar valsa com quem só sabe forró. Então tem que bater. Tem parentes no governo. Tá aí, apareceu um irmão nomeado pelo Fernando Pimentel. Gente, o negócio é o seguinte, a irmã do Aécio Neves... Só para completar, e o tesoureiro do PT, que está aí no palco, né, da ópera dos corruptos, como um dos principais denunciados pelo Paulo Roberto Costa. Então o cara está aí, da Dilma quer tratar de corrupção. Acho que hoje o Aécio pegou pesado. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, Augusto, ou o Sete, um de vocês dois, sobre essa história dos irmãos, né? Para quem não acompanhou o debate, porque o horário é ingrato, né, gente? Claro. É triste o horário. Muita gente dizendo para mim, olha, não consegui nas redes sociais, puxa vida, que pena. Eu estava tuitando durante o debate todo, né? A gente estava assistindo juntos, e fazendo enquete nas redes sociais. Quem foi melhor? Dilma ou Aécio? Como é que foi? Então, relate para o nosso internauta, Sete, essa história dos irmãos, porque tem gente comentando comigo aqui, na minha fanpage, Joyce, eu nem sabia que a Dilma tinha um irmão. Que história é essa? Foi uma jogada de mestre, né? A presidente Dilma já tinha no debate anterior da Band se referido a um certo número de parentes do Aécio que estariam trabalhando no governo de Minas. O Aécio, na ocasião, inclusive citou duas irmãs. Na verdade, a outra irmã nunca se meteu em nada de política. A irmã mais nova. E o Aécio respondeu, pediu para ela apontar em que órgão a irmã trabalhava, mas não se referiu aos outros supostos parentes empregados. E a Dilma fugiu, a presidente Dilma fugiu da questão e não disse. Hoje o Aécio explicou, coisa que muita gente sabe, que a irmã dele, Andréa, é muito próxima a ele e sempre trabalhou com ele politicamente e tal, e ela trabalhou durante o governo dele como voluntária, fazendo uma série de atividades sem receber dinheiro, sem ser contratada pelo governo. E o Aécio trouxe à baila um fato que ninguém sabia, o que o irmão da presidente, a presidente tem um irmão mais novo, chamado Igor, o Aécio trouxe o fato de que o irmão foi contratado pelo governo de Minas, pela prefeitura de Belo Horizonte, né? durante a gestão do governador eleito Fernando Pimentel, e aí fez a frase, né? A minha irmã trabalha e não ganha, o seu irmão ganha e não trabalha. Aí a coisa degringolou, né, Sete? Porque daí a Dilma veio falou, não, o nepotismo foi uma lei, ela falou, foi uma lei, né, da lei Justiça do Supremo. Lei do Supremo, quer dizer... Uma lei do Supremo, na verdade, o nepotismo, antes de tudo, um vocábulo, né? Da língua portuguesa, mas ela tentou falar em nepotismo e tal. Agora, eu acho que o Aécio ficou devendo explicação sobre os outros parentes, se existem ou não.
se estão trabalhando, ele falou de tio, primo, não sei, ela Meia dúzia de primos, relacionou né? uma série de pessoas e ele acabou não respondendo. Agora, o que me chama mais atenção... Como ela também não tratou do caso. Aliás, ela não falou nada sobre o irmão, ela mencionou, ela deu uma resposta Nada. completamente estapafúrdia, que eu dou a palavra de honra para vocês, que eu não sou capaz de reproduzir. Ela deu uma resposta que você pera em cabeça. Bom, nós ainda vamos tratar do que houve depois, mas não há muita diferença entre o que ela fala com a pressão normal ou com a pressão em queda. Pois é, mas o que mais de certa forma me irrita nessa campanha eleitoral é que a presidente Dilma está concorrendo contra o candidato Fernando Henrique Cardoso de 20 anos atrás. Ele saiu do governo há 12, mas ele foi candidato há 20 anos. E a presidente finge não levar em conta... Disputando o governo de Minas. Disputando o governo de Minas ou a prefeitura de Belo Horizonte. E a presidente finge que não se dá conta de que o tempo passou. Então, mas o Bolsa Família dos tucanos só pegou 5 milhões de pessoas. É evidente, porque se passaram 20 anos de lá para cá, ou 12, e é evidente que os programas vão crescendo. Quer dizer, você comparar... então, vai começar a comparar as realizações do governo Lula com as realizações do governo do Getúlio. O Lula vai ter vantagem, porque o Brasil era outro. É uma farsa, é uma maneira mentirosa, é uma maneira desonesta de conduzir uma campanha desse jeito. Né? Eu acho, realmente, quer dizer, estou sendo sincero aqui, eu acho desonesto. E acho que acho que sucessivamente é uma coisa desonesta. Sabe? Ele falou muito a palavra mentira, né? Como em nenhum momento desses debates. Ele chegou a falar, exatamente. Começou com inverdades, começou a dizer, olha, os fatos não são assim. Mentira, aí, de vez em quando, soltava a palavrinha mentira. Inverdade, não corresponde à verdade. Até que ele começou a pronunciar a palavra ele mentira. falou, a senhora está mentindo, Joyce, presidente. Que é o seguinte, quer dizer, isso é o problema dos tucanos, né? Os tucanos são uns cavalheiros, eles acham que estão disputando a eleição na Câmara dos Lordes. Na Academia Francesa. Academia Francesa, porque os candidatos tucanos sempre pecaram pela falta de combatividade. Aí agora o Aécio vai para o combate, forçado até pela adversária, e vem com aquela conversa, não sei o que, só que bater em mulher, então, já defendendo o bom mocismo. Precisa parar com isso. Essas pesquisas qualitativas são uma mentira. O cara vai para lá, o sujeito bate na mulher, xinga a filha e vai para lá e diz, não, com mulher não pode, tal, porque o brasileiro mente. Em pesquisa qualitativa, quantitativa, etc. O Aécio está respondendo à altura a agressões inimagináveis. Eu nunca vi em campanha alguém acusar o outro de ficar bebendo, não pode dirigir drogado. Quer dizer, ela não fez insinuações, não. Ela fez afirmações caluniosas. Você mesmo comentou antes aqui, não sei se você chegou a escrever isso, quer dizer, falar de bebida num país que teve um presidente, digamos que conhecido pela seu profundo respeito pelo seu profundo apreço pela boa cachaça brasileira. Assumido. Ele falar que o Aécio bebe é uma brincadeira, né? O Dirceu já falou que o PT não rouba, nem deixa roubar. A Dilma deu conselhos para Angela Merkel. Depois o Lula disse que deu conselhos para o Obama, Bush. O Marco Aurélio Garcia também vive dando conselho para a Europa. Agora o Lula falar que alguém bebe realmente é o país da piada pronta. Agora, me chamou a atenção, vários trechos me chamaram a atenção, mas alguns deles, né? Quando o Aécio chamou o caso do mensalão emendando o petrolão. E a Dilma disse, olha, o negócio é o seguinte, cadê os seus aliados que foram denunciados? No caso do metrô, no caso da compra de voto para reeleição, no caso disso, no caso daquilo. Aí ele falou, ela, né? Todos estão soltos. Aí ele falou, pois bem, pois os seus estão todos na cadeia. E aí começou a fazer uma citação, quer dizer, ele foi firme e num tom de agressividade, mas não uma agressividade fora das regras do jogo. Né? Não foi o golpe baixo, foi o golpe duro. Não, mas me pareceu que ele chegou a explicitar isso de uma maneira rápida, mas poderia ter sido mais esclarecedor para o próprio público. Pasta Rosa, Sivan,
Você fala da linguagem também, né, Sete? Sim, mas isso eu vou em seguida falarei. Ela citou uma meia dúzia de casos, inclusive a privataria, ela chamou de privataria, tá? Casos em que as pessoas estão soltas. Veja bem, não cabe, ao contrário do que pensa a presidente, parece que ela pensa assim, não é um presidente da República que prende pessoas e muito menos que julga. Então, quer dizer, essas pessoas foram investigadas e não se encontrou provas suficientes para levá-las a juízo. Em alguns casos foram levadas a juízo e foram absolvidas. Agora, mas ela poderia descobrir as coisas. Duas coisas. Primeiro, ela não pode atribuir isso ao presidente Fernando Henrique. Quer dizer, o presidente Fernando Henrique não põe gente na cadeia. Né? Isso aí é uma questão do a Polícia, Ministério Público e Justiça. Se as pessoas não estão presas, o Executivo, o que tem a ver com isso? Segundo, se é tão grave assim, se os casos foram tão graves, porque o Lula, quando foi eleito 12 anos atrás, não começou a não reabriu todas as investigações sobre esses casos? Abra a caixa preta. Não é corrupção? O Fernando Henrique, o governo do presidente Fernando Henrique não foi um governo cheio de problemas, de casos de corrupção? Por que o Lula não mandou investigar? Por que o Lula mandou investigar? A Polícia Federal estava na mão do seu ministro da Justiça. E ele usou a palavra prevaricar. Isso 12 anos atrás. Investigasse tudo, reabrisse todos os inquéritos. Quer dizer, então, como o próprio Aécio disse, então o governo lulopetista prevaricou. Ele usou a palavra que pouca gente compreende, porque ele precisa facilitar o vocabulário, porque ele não está falando com os jornalistas presentes no estúdio, ele está falando com milhões de brasileiros. Então, o seu governo foi omisso, o seu governo não cumpriu a lei, ou coisa do tipo. Né? O Aécio precisaria mudar um pouco o vocabulário, fazer um vocabulário mais acessível. Terceirizando responsabilidades, isso é uma maneira de falar. Né? Botando a culpa nos outros. Botando a culpa nos outros. Os recursos que faltaram, o dinheiro que não veio, contingenciamento de recursos. Contingenciamento, ninguém sabe o que é. Aliás, nem na classe média esclarecida veja bem, sabe ele o que é contingenciamento de recursos. Ele, né? quando vai... Agora, de qualquer maneira, ele está respondendo, como diz você, ele está respondendo porque a metralha da campanha do PT está demais. Inclusive coisas que já foram esclarecidas. Aquela história que o PT... Ela volta ao assunto. Não, continua na televisão. O governo de Minas pagava o menor piso salarial do Brasil. O Aécio já explicou isso. O governo de Minas pagava menos dinheiro para os professores do que certos estados, porque a carga horária dos professores era menor, meu Deus do céu. O programa dela mente, edita... Então, se fosse a mesma carga horária, o governo de Minas estaria pagando mais do que os outros estados. Então, isso continua sendo batido na TV. O Revide funciona. Vou te dar um exemplo. Que é a história da carta da Dilma ao Fernando Henrique. Ela só falava da história de que o Brasil, que é falsa, o Brasil quebrou 3 vezes. Vocês repararam que nesses 2 debates ela não falou mais. Por quê? Porque ele passou a publicar a carta em que ela elogia o Fernando Henrique pela consolidação da estabilidade econômica e democrática. E não da moeda, como ela tentou mentir numa entrevista. E agora ela parou. Ela não vai mais voltar, podem apostar, não vai mais voltar ao assunto de parentes nomeados, depois da entrada do irmão em cena. Então ela acusa o golpe. Por isso é que eu acho que o Aécio talvez esteja demorando para colocar aí do centro da roda o caso Rosemary. Exatamente. Não apareceu ainda, né? Ainda não. E o gancho, o pretexto para isso, ela oferece a todo momento. Ela quer falar de aeroporto. Tá bom. Então o Aécio já cobrou hoje corretamente, sim, e os 800 que a senhora prometeu e não construiu nenhum, e ela fugiu do assunto. A senhora fala tanto em pousos e decolagens, a senhora, vou voltar a esse argumento, a senhora viajou mais de 20 vezes com uma passageira clandestina, que a senhora conhecia, porque era a chefe do escritório da presidência em São Paulo. O que ela fazia nas viagens? Ela fica falando de bebida, droga, ela tem que responder isso aí, porque aí o doutor Lula interfere, porque o Lula está fora da roda, né? Põe na roda. Põe na roda. E lembrar, primeiro, que ela foi colocada pelo Lula como chefe desse escritório, mantida, viajava com o Lula nas coletivas oficiais, e a Dilma, que era ministra. A pedido do Lula, a presidente Dilma
provavelmente contrariada, teve que mantê-la, Rosemary, como chefe do gabinete de São Paulo, que foi transformado num balcão de negócios e de outras coisas. Exatamente. Né? E o Aécio foi um cavalheiro até agora, porque isso tinha que ser trazido já que é uma campanha de bater da medalhinha da medalhinha do pescoço para baixo. Vale tudo. Vale tudo, né? Então, quer dizer... a cintura está aqui, né? É uma pena que seja assim, mas também, quer dizer, o candidato que é atacado, que é xingado de ladrão, disso, daquilo, tem que se defender. É uma pena pela seguinte questão, porque a gente não tem um debate, a gente tem um embate. Hoje mais cedo... Os temas nacionais não são Hoje mais discutidos. cedo eu gravei, inclusive, um comentário aqui com a participação do José Roberto Guzzo, nosso mestre, né, o grande Guzzo. E ele disse o seguinte, olha, Joyce, não tem debate porque a Dilma não quer ter debate, entendeu? Você pergunta para ela do Petrolão, ela responde do Pronaf, do Pronatec. Você fala de corrupção, ela inflação, fala de outra coisa. Então, quer dizer, daí não tem como ter debate mesmo. É difícil para o eleitor que fica sem essa chance, ainda que o Aécio provoque, porque ele provoca, ele tenta provocar. Inflação, problemas econômicos, um país dividido. É uma coisa que o Aécio vai ter que lidar, um país dividido, se eleito. A gente tem um país claramente dividido. Um estadista para resolver Para ser um pouquinho mais justo, eu acho que não é só culpa da acho que o Aécio também está... o Aécio não está trazendo... suficientemente programas e propostas, ele esboça algumas coisas na área de segurança pública e tal, mas também tá faltando. Eu acho que ele podia responder aos ataques e, ao fazer isso, já dizer o que faria com aquela questão. Né? Claro, mas aí o tempo é curto também, né, Sete? Você responder tem 2 minutos. Não, na verdade, eu acho que o único debate que funciona mesmo, que funcionaria, seria um debate sem essas regras todas cretinas, de 1 minuto de réplica, tréplica, não sei o quê, colocar os dois dialogando com a intermediação de um jornalista sólido, responsável, isento. A ausência de jornalistas que perguntem que conseguissem intermediar de maneira que um não fosse beneficiado por muito tempo ou quanto, mas deixasse os dois falarem livremente. Essa palhaçada de regra, essa é uma coisa ridícula. Para obrigassem também a discutir determinado tema, né? Como são nossos programas aqui, você entendeu? Sem essa formalidade absurda, esse engessamento, essas regras, parece coisa de jardim de infância. É um candidato a presidente da República interrompido por um mero jornalista, por um mero apresentador, corta a palavra, o seu tempo está esgotado. Sabe, não é por aí. Não pode terminar, não tem nobreza esse negócio. Tinha que ser um debate como é na famosa série americana de televisão, The West Wing, que ele chegou a uma certa altura, os dois candidatos, o democrata e o republicano, falaram, sabe uma coisa? Vamos deixar todas essas regras de lado e vamos conversar nós dois? Vamos. E aí... foram para o palco e foi o melhor debate da campanha, foi um debate sensacional. Agora, infelizmente, fomos na série de TV, não foi na realidade. Durante o debate, eu estava o tempo todo conversando com os internautas, né? Pelo Twitter, pelo Facebook, e aí eu comecei a pedir a participação. E tem petista, muito petista, que está aqui nas redes sociais. Sim. Mas é impressionante o volume. Eu consegui ler, enquanto vocês estavam conversando, eu fui passando os olhos aqui. 333 participações, comentários. Eu não vou conseguir ler tudo. Mas de gente dizendo, olha, foi a Dilma, foi o Aécio, quem venceu o debate, quem foi melhor, quem foi pior. 95% dos internautas que participaram. Só que não é uma pesquisa, talvez acerte mais que os institutos, né? Não tem margem de erro, né? Mas 95% diz que o Aécio massacrou a Dilma. Quer dizer, dá para dizer isso? Vocês sentiram isso? Não senti massacre. Não senti massacre, pelo menos antes da cena... que ainda vamos ver. A gente vai ver já. Ainda vamos ver. Mas o Aécio, ele foi muito mais assertivo. E eu acho que ele começou a citar nomes, que é o que ele deve. O nome do irmão, o nome do tesoureiro Não citou o nome da Erenice, né? Não citou o nome da Erenice. Está chegando perto e tal. Agora, quem escolheu as armas e o terreno foi a Dilma. E dessa vez eu achei que ela estava mais preparada
E ela tomou a iniciativa de bater, mas ela está visivelmente instruída, né? Decorada. Sim, Ela tomou iniciativa de várias coisas, inclusive naquela questão do bafômetro do Aécio, que é uma questão embaraçosa, complicada e a qual, a meu ver, o Aécio foi bem, porque a Dilma falou, a senhora está rodeando o assunto, mas a senhora quer dizer do episódio que eu estive assim, tal, eu errei, aconteceu isso, assim, tal, eu errei, pedi desculpas, me arrependo, não sei o que e tal, e vamos para frente, né? Mas ela tava, né? Eu achei que ela estava mais preparada, foi mais agressiva, tomou a iniciativa. Depois ela foi aos poucos se atrapalhando. O que os jornalistas, quer dizer, eu li algumas análises do debate anterior da Band, feita por jornalistas, é um negócio incrível. Quer dizer, os caras eles partem da premissa de que a Dilma não sabe falar. Não é clara ao falar, não consegue... Não tem raciocínio lógico, não completa frases, o predicado não consegue andar de mãos dadas com o sujeito, tem todo esse problema. Mas eles falam assim, não, ela fala mal, e hoje foi melhor. Então aí já empatou. Não, vamos lá. Não, hoje não empatou. Não, digo, nos dois debates. Vamos registrar esse negócio. Um sabe falar, a outra não. Não, ela não se expressa com clareza. Ela fala, mesmo quando a coisa é decorada, de repente ela tem de falar 3 linhas de improviso e se perde. Ela falou, e fala aquelas coisas absurdas, né? É importante, Minas é importante, Belo Horizonte é importante porque eu nasci lá. Sabe? Isso aí desclassifica qualquer candidato à presidência de qualquer país. E como o próprio Aécio mencionou uma frase que ela usou no debate anterior, e a Dilma não assumiu. A corrupção está acima... Ninguém está acima da corrupção. Todos nós somos expostos à corrupção. É o seguinte, tem ladrão e tem quem não é. E ele tentou recordar essas palavras, e ela não aceitou havê-las dito. Aliás, né? Comete corrupção. Corrupção é uma barbaridade. Vamos ver o momento clássico do final do debate, quando Dilma Rousseff, depois de tanta pressão, acabou, né, com uma queda de pressão. Mas antes eu quero fazer só um registro aqui. Gentilmente, um dos nossos internautas fez as contas para mim, somando as participações do Twitter e Facebook de quem ganhou o debate. Deu 72% a 28%, segundo os nossos internautas, né? Tem a pesquisa Data Nunes e essa aqui é a pesquisa Data Joyce, para saber quem que ganhou o debate. Eu já perdi seu nome aqui em meio a tantos participantes. Achei. Radamés Munir. Ele diz, S72, Dilma 28, somando todas as participações. Muito obrigada, né? Tá livre ainda para você participar. Agora, o grande finale foi justamente depois do debate. Vamos ver. Ok, candidata, eu gostaria agora da sua avaliação sobre o debate e da sua participação no programa. Olha, foi um debate bastante renhido, né? Todos os 2 candidatos apresentaram as suas propostas. Eu considero que é muito importante que o Brasil olhe essas propostas, porque nós temos e representamos cada um projeto. O meu projeto é um projeto de desenvolvimento do país, de distribuição de renda e garantindo um salto do Brasil à frente, centrado basicamente na educação. Agora, Desculpa. Pode continuar. Posso continuar? Vai. Por favor, estamos no ar, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, então me desculpa. É inequívoco que nós, hoje no Brasil, estamos numa situação, socialmente falando, muito melhor do que estivemos há anos atrás, quando era governo o pessoal do PSDB. Hoje não. Hoje o Brasil tem uma clara linha, de distribuição de renda, de aplicar e enfatizar a educação e de garantir também a todas as demais áreas de infraestrutura, de urbana. Eu não estou me... Eu não... A senhora está se sentindo mal? Não. Vamos começar. Eu estou me sentindo mal. Ok, a presidente disse que está se sentindo mal. A minha pressão caiu. A sua pressão caiu, nós vamos pegar uma cadeira. A presidente disse que está se sentindo mal. Sim, a presidente está se sentindo mal. Só um minutinho, presidente. A presidente disse que está se sentindo mal, teve uma oscilação de pressão. O açúcar. Agora a gente podia começar? A senhora está se sentindo... Bom, eu preciso repassar para lá. Só vou repassar para lá. Marcelo, por favor, com você.
Candidata, nós estamos no ar de novo. A senhora me disse que teve uma queda de pressão. Foi, querido, eu tive uma queda de pressão. Acredito que é óbvio que um debate ele é sempre exige muito da gente. Então, foi isso. Agora eu consigo concluir a minha entrevista com você. Peço desculpa ao telespectador, mas é assim que nós somos. Tá bom, muito obrigada, presidente. Estimo que a senhora se sinta melhor. Não, mas que eu gostaria, querida, de completar. A senhora deu a sua mensagem. Inclusive, quando a senhora disse que estava se sentindo bem, a senhora já tinha alcançado o mesmo tempo que o candidato Aécio Neves já tinha falado. Então, eu peço que, em respeito à lei eleitoral, nós encerramos. Tá bom? Se é assim que você quer, assim será. Muito obrigada. Uma boa noite para a senhora. Melhoras. Eu gosto da simpatia, né? Do sorriso agradável e simpático, receptivo. A jornalista que está fazendo o que a lei eleitoral manda fazer. Essa chatice da lei eleitoral, fazer o quê? É assim mesmo, né? Mas e aí, Augusto Nunes? Eu registro o seguinte, retomando aquele negócio do duelo permanente, né? Da pancadaria permanente que ela desfere na língua portuguesa. Ela estava falando de distribuição de renda, de aplicar, enfatizar, já mudou, né? Distribuição e aplicação, né? Ou distribuir e aplicar. Segundo, o que é enfatizar? Aplicar e enfatizar a educação quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Pois bem, ela está falando isso aí antes de se sentir mal. Depois continuou a mesma coisa. Agora, ela disse, por que eu não trato assim com aquele cavalheirismo, né? Não, a senhora que se sentiu mal. Quando a Marina Silva se queixou do tratamento que era submetido, ela chorou, cruel, né, quando ela chorou porque estava ofendida com o que disse o Lula sobre ela, a Dilma. A presidente Dilma Rousseff deu uma declaração, disse, não, presidente tem que suportar todo tipo de pressão. Pois presidente não pode ser coitadinho. Ou isso coitadinho aí. Não pode ser presidente. Essa foi a não frase. suportou a pressão do debate. Está se vendo, né? E ela estava suficientemente lúcida para começar a chamar de querida, o que é um perigo, a entrevistadora. Ela já estava pronta, né, para partir para as baixarias. Que ela usa. A nossa internauta aqui, a Gladys, diz o seguinte: ô Joyce, até o blog do Noblar disse, com todo respeito, a Dilma foi nocauteada. Tem muita gente usando essa expressão. Na internet, do nocaute. Eu tô recebendo várias fotinhos, né? Aliás, eu já vou anunciar para você. Eu fiz uma belíssima entrevista hoje com o pugilista Popó, que vai analisar justamente essa coisa toda dos nocautes no debate. Quer dizer, como é que um bom lutador... diria que ela ficou grog. Sim, diria que ela levou um do direita no fígado, né, que dobra o adversário. Você vai acompanhar no fim de semana essa entrevista imperdível. Você conseguiu fazer com que o Popó revelasse seu voto. Sim, o Popó pela primeira vez revelou o voto. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você vai saber no sábado. Prometo que no sábado a gente vai colocar essa entrevista no ar. Agora, aqui eu continuo recebendo, o internauta não para, né? E, olha, Joyce, primeiro lugar, primeiro, segundo e quarto debates, Aécio Neves de longe venceu, né? Diz aqui o Cris. No terceiro foi empate. Outro aqui, olha, Joyce, o Aécio está cozinhando os assuntos Erenice e Rosiane. Quer dizer, está aqui também o nosso internauta participando. E muita gente está com essa visão de que foi um nocaute, né? O Augusto disse que não. Não, olha, até ficou grog, né? Grog. Foi as cordas e ficou grog. Eu ainda sou um pouco mais cavalheiro do que o meu não do que o Augusto, não do que o Augusto, mas eu acho que eu fiquei conduído pela situação da presidente. E lembraria uma coisa interessante, uma diferença do Brasil. Estava conversando com o pessoal de Veja agora há pouco sobre isso. Nos Estados Unidos, ela teria perdido hoje a eleição. Teria. Nos Estados Unidos, a coisa da saúde é implacável. Os casos são inúmeros. Me lembro, porque eu tenho idade suficiente para isso, eu era bem jovem, mas nas eleições... Leu muito. Nas eleições em que o Nixon foi reeleito, o candidato democrata escolheu um vice-governador, que era um excelente senador de primeira categoria, e lá pelas tantas a imprensa descobriu que ele tinha tomado antidepressivos, que são medicamentos consumidos por dezenas ou centenas de milhões de pessoas no mundo. Isso há 20 anos atrás, isso foi suficiente para ele ser liquidado, pulverizado
como que uma pessoa que pode exercer a presidência dos Estados Unidos tomou antidepressivos? Isso é impensável, é hipocrisia um pouco do sistema político americano. Ele foi afastado e substituído por um cunhado dos Kennedy. Né? Agora, eu estava comentando com o pessoal da redação de Veja e uma pessoa usou a seguinte expressão: mas aqui no Brasil o nosso viralatismo vai fazer com que as pessoas, com pena da Dilma, algumas pessoas acabem votando nela, porque, coitada, ela passou mal, o presidente foi muito agressivo o debate, ela passou mal. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei condoído, porque é uma coisa que acontece, é complicado. Mas não há como fugir dessa metáfora, né? É quase irresistível a metáfora de que ela foi nocauteada, né? É quase irresistível a metáfora. Mas nos Estados Unidos ela teria sido, talvez até por hipocrisia do sistema político americano, ela seria derrotada hoje. Teria perdido a eleição hoje. Ainda vai fazer um programa com o Ricardo Sete, que é que ele vai responder sobre o quê? Tudo. Ricardo Sete vai me ajudar a lembrar aqui. Não, isso é nosso amigo falecido, João Vitor. O João Vitor Strauss era o nosso Google. Sabia mais que o Google. Antes do Google, ele já era o Google. Você estava me lembrando agora, eu só lembrava, não lembrava nem o nome, o Edmund Musk, né, que chorou. Não, esse é o outro que também dançou. Ele chorou por ter chorado. Chorou porque mencionaram, acho que o alcoolismo da mulher, que no passado também, ele ficou emocionado, ficou indignado, ele chorou, acabou. Acabou como candidato. A gente já está caminhando para o nosso fechamento aqui desse debate. Não, mas tudo bem, a gente fica até amanhã. Vamos, né? Aqui desse debate logo depois do debate do SBT, como dissemos aqui, o debate que foi mais firme até esse momento, que teve mais trocas aí de acusações, em que Aécio Neves também deu nome às coisas, né? Até então ele estava com dificuldade de nomear as coisas como as coisas realmente são chamadas. E a gente tem mais 2 debates pela frente, né? Tomara que sejam debates de ideias de fato. Tem uma Record e tem um grande debate da Globo, que é o mais esperado. Até porque é o que tem mais audiência. E é o debate em que a presidente candidata não vai conseguir renegociar as regras, como fez no SBT. Em que jornalistas da Folha de São Paulo poderiam participar com perguntas, olhando no olho. E aí, com um jornalista experiente, não dá para dizer assim, olha, o Petrolão. Não, porque o caso do Mensalão. Não, perguntei do Petrolão. Tem essa conversa, né? Então, a Globo não vai entrar nesse tipo de negociação. Então, a gente pode esperar, né, um debate ainda mais quente. Que expectativas temos daqui para os próximos dias? Eu gosto de perguntar das expectativas, porque a campanha muda muito, né? Então, agora a gente tem aí uma Dilma que teve ali o seu, né, sua queda de pressão, né? Eu vou tentar ser elegante como Sete, assim. Teve lá sua queda de pressão. Eu fui elegante também. Né? Não, ninguém está acusando você de ser elegante. Né? Ficou você aí é sempre elegante. Aliás, você está mais elegante do que eu. Ficou um pouco chateada com a repórter, que não quis deixar ela concluir, né? Deselegante com a repórter foi ela. A gente tem um Aécio aí mais agressivo, né? E dizendo, olha, não vem não, que se é para bater eu também sei. Né? E aí, Augusto Nunes? Eu acho que, como ele próprio avisou, né? Eu reagirei com altivez. A senhora encontrará um adversário altivo e tal. Eu acho que a importância dos debates nunca foi tão grande como nesse ano. Vamos lembrar que os indecisos vão decidir a eleição se as pesquisas estiverem certas, não, né? E veja bem, a audiência do debate da Globo no primeiro turno foi muito grande. Acima da média, né, bastante acima da média das eleições anteriores. A audiência da Bandeirantes, da Band, também foi muito grande. Eu não sei a de hoje, mas... Chegou a superar a Globo? Foi a audiência de Globo ali. Acho que os debates serão decisivos. Eu acho que os candidatos, muito mais que os programas eleitorais, que já disseram que tinham que dizer, etc. É porque as pessoas não assistem, né, Augusto? Também. Quem assiste é jornalista e marqueteiro. Então, eu acho que é o que vai definir, sobretudo, o da Globo. Mas eu acho que com a presença dos jornalistas você vai ter um debate muito mais proveitoso. Eu não sei se a Globo vai manter, não consegui essa informação. Também não sei. O formato que bastante interessante. Do cidadão participar, né? Não, os dois frente a frente. Não sei se vai ter isso, se vai ter jornalista perguntando. Em alguns blocos. Eu não sei direito. Você vai ter indecisos perguntando. Indecisos. Interessante, porque isso é feito aquele negócio que eles ficam andando. Isso é feito nos Estados Unidos também. Isso é feito nos Estados Unidos.
Interessante. Porque é como você mencionou, e eu volta e meia, quando escrevo sobre eleições, desde da eleição de 89, no segundo turno eu escrevi um artigo no Jornal do Brasil que eu fechei assim: como sempre, os indecisos decidirão. Tá certo. Porque na mão deles, se as pesquisas estiverem certas. Se as pesquisas estiverem corretas, se a coisa estiver tão apertada como está, realmente vai depender desse contingente que ainda está indeciso e, eventualmente, do pessoal que não votou no primeiro turno, ou que não pretende votar, ou que pretende anular o voto, votar em branco, e mude de opinião, né? Na última hora. A expectativa é que seja isso que funcione, porque... E também, mas eu acho que ainda falta, viu, Augusto? Eu acho que nesse final, do ponto de vista do Aécio, por exemplo, é importante a presença física em Minas ainda mais vezes. Sim. A presença física no Rio Grande do Sul. Há todos esses fatores. Eu disse que os debates serão os mais relevantes. Com certeza. Mas os fatores mais relevantes. Se houver esse aperto que as pesquisas estão indicando, vão ser os indecisos os que vão decidir, né? Muito bem, para fechar a participação do Alex Esteves, que é de Salvador, na Bahia, que manda um e-mail e diz assim: ô Joyce, a Dilma não jogou limpo no debate, tá bravo. Muito bem, Alex, obrigada pela sua participação, você continua participando, tá? Na medida do possível a gente vai respondendo aí as mensagens, use as redes sociais, estamos lá, você tem o maior Facebook, a maior fanpage do Brasil aqui em Veja, então você entra lá no nosso perfil, @Veja, também estamos no Twitter, tem Instagram, tem Veja.com, tem canais de participação que não acabam mais e, claro, os blogs dos nossos colunistas, os mais famosos. Vou fazer um comercial rápido aqui. No meu blog já tem uma consulta. Quem ganhou o debate do SBT? Tá lá. Já estão votando. Ricardo Já Sete. estão votando. Augusto Nunes também já está afiadinho, né? Postagem de Augusto Nunes pronto. Já deu o publicar ou está esperando sair da nossa conversa aqui em TV? Não, já tá no ar também. Só mais uma coisinha, Joyce. Diga. No meu blog eu estou publicando uma matéria deliciosa que um leitor fez a gentileza de mandar. A mesma Dilma que bateu no Aécio, no governo do Aécio em Minas, não sei o que, parará, todo o tempo. Uma reportagem da Folha mostrando... Você acabou de publicar. Exatamente, mostrando a Dilma elogiando o excelente trabalho do governador Aécio Neves, cujo voto ela esperava obter, aquela parceria, aquele negócio de misturar candidato havia uma certa rivalidade com o Serra, tal, ela estava tentando fazer com que os eleitores votassem o candidato do Aécio para governador, o Antônio Anastasia, e nela para presidente. Então elogiou o trabalho extraordinário do governador Aécio Neves, o mesmo que ela agora critica e esculhamba. Quer dizer, qual das duas Dilmas falou a verdade? E amanhã, num boletim extraordinário, Data Nunes vai constatar os efeitos do debate. Por enquanto, continuou tudo igual. O Aécio está 10 pontos à frente. Sim, o Data Nunes tem o índice de margem de erro zero. Margem de erro zero. Índice de confiabilidade mais de 100%. Mais de 100%. Muito bem. Obrigada, meninos. Vamos lá. O Ricardo Sete, o Augusto Nunes. Guzo manda e-mail, diz que está acompanhando aqui a nossa discussão. Obrigada pela companhia, José Roberto Guzo. Ele que gravou uma entrevista comigo, que você vai acompanhar também no fim de semana, que trata de liberdade e democracia. A entrevista está imperdível. Amanhã, bem cedinho, a gente se vê. Tem o Giro Veja Eleições 2014. Os bastidores desse debate, a nossa reportagem estava lá acompanhando o que estava na frente, claro, atrás das câmeras, e também a análise de Lauro Jardim com seu voto no radar. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Ótima noite. Tchau.